tarde a todos e a todas. Eu me chamo Marco Aurélio Peixoto, estamos iniciando aqui mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União, aqui dentro do projeto Escola em Casa, que foi idealizado por nossa direção nacional, na pessoa do diretor Danilo Santana, da vice-diretora Andréa Cajueiro e de todos os coordenadores, Rita Nolasco, Cristiane Wakura, Rodrigo Ribeiro, Eugênio Battesini. E aí, dentro desse projeto Escola em Casa, estamos realizando uma série de lives aqui no perfil institucional da escola no Instagram. E hoje a gente tem um tema para lá de especial. Nós vamos discutir a representatividade racial no serviço público. E nada mais representativo para tratarmos desse tema do que termos uma colega de casa, né? Uma colega advogada da União, recém-eleita, né, para fazer parte do nosso Conselho Superior da AGU, eleição que ocorreu na última semana. Ela é a representante suplente da carreira de advogado da União no Conselho Superior. Então, nós estamos recebendo a doutora Kise Colares Antunes. Kise já está dividindo a tela conosco. E aí eu vou, Kise, fazer, antes de mais nada, a sua apresentação, por dever de ofício, por liturgia, para que a gente possa começar o nosso bate-papo, né? Desde já saudando a todos os queridos colegas de carreira ou de outras carreiras, de outras áreas, que passam a seguir a nossa live a partir deste momento. Bom, doutora Kise Colares Antunes, ela é advogada da União desde janeiro de 2017, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vocês chamam de URGS, né? É assim que se fala. URGS, exatamente. Foi servidora da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, portanto já tinha ali uma familiaridade, né? E certamente despertando a simpatia pela advocacia pública. É pós-graduanda em Controle e Combate à Corrupção e na AGU, como eu disse, desde 2017, Kise já foi coordenadora de Serviço Público e Patrimônio da Procuradoria Regional da União da Primeira Região, já atuou na Coordenação Geral Estratégica e atualmente está no Grupo Regional de Atuação Proativa da PRU da Primeira Região. E o tema que nós vamos tratar nesta tarde aqui é sobre a representatividade racial no serviço público, um tema que tem sido amplamente discutido, não apenas a questão da representatividade racial no serviço público, mas nas mais variadas esferas, um tema que, por um infeliz fato, né, ocorrido nos Estados Unidos recentemente, mas há um aspecto positivo que se pode extrair nele, foi o envolvimento social a nível mundial para tratar, né, sobre algo que não ficou para trás, que ainda existe, né, que são as diferenças, as distinções, o racismo que ainda existe em toda a humanidade, né, e em especial aqui no nosso país. Então a gente vai tratar dessa temática de modo genérico, mas também vamos falar sobre isso dentro do serviço público. Eu aproveito aqui, viu, Kise, para cumprimentar duas queridas amigas que fazem parte dessa luta aqui e que são aqui do meu estado de Pernambuco. Você certamente deve conhecer a nossa colega de AGU, Kiara Ramos, né? Kiara, que é procuradora federal, foi diretora nacional aqui da escola e coordena um grupo muito significativo chamado Abaiomi, Juristas Negras, um grupo de juristas negras. Sigo o perfil do grupo já, conheci ela e o trabalho dela recentemente, mas estou por dentro. Kiara foi nossa diretora nacional aqui da escola há um tempo atrás, e também a minha querida amiga Manuela Alves, né, que preside aqui a Comissão da Igualdade Racial aqui da OAB de Pernambuco. Manuela foi minha aluna, né, na faculdade, e hoje preside, a minha colega de conselho na OAB, e preside essa comissão tão significativa dentro da OAB de Pernambuco. Kise, eu queria te passar a palavra inicialmente para que você pudesse fazer suas considerações iniciais, para que você pudesse se apresentar e aí falar um pouquinho, né, já puxando aí para o seu histórico, né, suas experiências acadêmicas, profissionais, seu histórico de formação em escola, em faculdade, que eu já falei que você foi da URGS, mas eu queria que você trouxesse para a gente um pouco do histórico, para a gente poder começar aí essa troca de informações. A palavra é sua. Obrigada, Marco. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento hoje. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema que é tão importante num evento da Escola da AGU.
É um evento que essa apresentação de hoje me traz uma responsabilidade um pouco maior, porque eu estou falando para os meus colegas especialmente, né? Claro que tem todo o público que acompanha os eventos da escola, mas hoje ele é direcionado para a minha casa, onde eu estou hoje, onde eu me orgulho muito de estar, né? Já adiantaste boa parte da minha formação acadêmica, né? Que é a parte da graduação que eu fiz na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Mas antes disso, e eu gosto muito de ressaltar, que eu fui uma pessoa que já partiu de uma premissa que ainda, na condição de mulher negra, era uma premissa privilegiada. Porque eu e a minha irmã sempre estudamos em escolas particulares, né? Desde o nosso início, do início da nossa educação. Então, isso já mostra um diferencial em relação à grande maioria da população negra. Eu acho que é o que dá para a gente chamar realmente de um caso de exceção, que eu acho que é um caso que não deve nem ser vangloriado, porque a gente já partiu de condições, a gente é a exceção, e eu não gosto nem de reforçar esse mito de se esforçou e conseguiu, porque o nosso caso realmente é um pouco diferenciado. Eu nasci em Salvador, então eu estudei numa das melhores escolas de Salvador, que é o ISBA. Inclusive o Danilo estudou lá também. A gente não se conheceu na época da escola por pouco. Depois eu terminei a escola aqui em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre, vocês devem ver, né? Pelas vestimentas de frio. Terminei o ensino... Nossa, tá terrível, 6 graus. Terminei o ensino médio aqui e logo depois comecei a estudar para o vestibular para entrar na Federal, porque isso era um desejo muito forte dos meus pais. Ambos são egressos da Federal do Rio Grande do Sul e eles queriam muito que a gente estudasse lá também. Então eu fiz 2 anos de cursinho, nesse período realmente ficou um pouco mais apertado, aí eu estudei o último ano da minha escolaridade na escola pública, passei no vestibular da URGS e ingressei na faculdade de Direito, o que para mim, assim, dentro da perspectiva que eu tinha, foi um grande feito. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu entrei naquele prédio pomposo, suntuoso, com obras de arte, esculturas, enfim. Era realmente muito fora da nossa realidade de vivência e do nosso círculo social também, né? Porque a gente sempre foi de classe média e a gente circulava em outros ambientes, não num ambiente que costumeiramente era frequentado por pessoas de classe média alta e pessoas mais abastadas aqui de Porto Alegre, né? E aí, junto com o vestibular, eu fiz 2 concursos, que foi o concurso do Banrisul, que é o Banco Estatal aqui do Rio Grande do Sul, e o concurso da PGE para o cargo de técnico. Então, eu já ingressei meio que junto na faculdade e na carreira pública. E já de início, assim, acho que desde o começo dessa convivência de escola e de faculdade, eu sempre me via sozinha nos ambientes, e acho que isso é um relato que é muito comum, né, de pessoas negras que tiveram um pouco mais de acesso à educação e a esses espaços, né. E aí acho que é o primeiro momento que tu se dá de cara com o racismo, não o racismo que era o racismo mais comumente debatido até recentemente, que é o racismo da injúria, da ofensa, o racismo individualizado, né. Mas essa faceta mais estrutural do racismo, que é a ausência de negros nesses espaços, tanto de serviço público quanto espaço acadêmico, especialmente, né? E a partir aí, bom, fui técnico da PGE, fui analista da PGE também. Depois que eu me formei, eu fiz o concurso para analista. E por uma decisão pessoal, eu achava que eu tinha gás para render mais, eu acabei voltando a estudar, já por volta dos 30 anos, foi uma decisão mais tardia, para tentar ingressar para tentar ser membro de carreira. Achava que isso seria importante, que eu deveria aproveitar as oportunidades que eu tive e tentar mais essa conquista. E aí foi em 2013, 14 que eu voltei a estudar, um estudo mais direcionado para concurso público de advocacia, né, advocacia pública. E felizmente deu tudo certo e hoje estou há 3 anos e meio já na AGU, uma instituição que me recebeu muito bem e que tem mostrado bastante democrática nas escolhas das suas chefias, enfim, nas escolhas dos seus integrantes que vão fazer alguma atividade mais destacada, tanto que eu já fui coordenadora regional,
eu já integrei por alguns meses a coordenação geral estratégica. Então, assim, é uma instituição que se mostra mais aberta a dar oportunidades do que as que eu conheci previamente, né? Assim, dando diga. Puxando um pouquinho aqui para situações que você possa ter vivenciado. Você disse que estudou uma boa parte da sua formação em escola privada, mas na Bahia, né? Isso. A Bahia, por mais que você tenha estudado na escola privada, mas a Bahia tem uma população negra muito forte. Então, é provável que você, mesmo estando ali, como você falou, numa escola boa, conceituada, privada, mas que você tivesse outros colegas negros e, por via de consequência, talvez esse sentimento de isolamento ou distanciamento não tenha sido tão forte. Quando você foi para o Rio Grande do Sul, você foi para o Rio Grande do Sul já com o ensino médio concluído? Ainda não, né? Não, eu terminei aqui o ensino médio. Terminou aí. Então, eu queria só que você me dissesse se houve diferença no que diz respeito a esse tratamento quando você vai para um estado que tem uma influência muito europeia e que certamente dentro das escolas privadas e dentro de uma faculdade, ainda que pública, mas uma uma universidade de excelência, como você mesmo colocou, você sentiu esse distanciamento, né, estrutural ali, como você falou, se você vivenciou situações de racismo, quer na Bahia, na escola privada que você frequentou, quer no Rio Grande do Sul, que você pudesse eventualmente narrar para a gente como eram essas situações. Bom, uma coisa que eu gostaria de pontuar é que mesmo em Salvador, a gente sente a questão racial e a excludência com corte de raça à medida que você vai ascendendo nas classes sociais. Então, o meu pai foi morar lá porque ele realmente era muito bem empregado no polo petroquímico de Camaçari. Uhum. E ele escolheu um dos bairros nobres de Salvador para morar, e a gente morava à época em Ondina, num tipo um sub-bairro chamado Morro do Gato, e nós éramos a única família negra do Morro do Gato. Então, assim, era um ambiente em que eu realmente não convivia com pessoas da minha cor. A escola, como eu te falei, era o ISBA, que à época era uma das melhores escolas particulares de Salvador também. Eu tinha colegas negros, tive colegas negros, mas sempre em número bastante reduzido. E isso nunca foi um tema que chegou a ser debatido de qualquer forma no ambiente escolar, né? Aqui em Porto Alegre, como a gente saiu de Salvador porque meu pai perdeu o emprego, eu acabei me inserindo, por incrível que pareça, num ambiente que eu estava muito mais cercada de outras pessoas negras do que em Salvador. Sim. Porque a gente foi morar num bairro mais humilde, a gente foi estudar numa escola um pouco mais mediana. Então, a minha escola aqui de Porto Alegre, em que pese fosse particular, como ela era situada num bairro que era mais humilde, bem mais humilde do que o Morro do Gato, então eu tinha mais amigos negros que eram os meus vizinhos, e tinha mais colegas negros também. Então, esse primeiro impacto, que foi o impacto de troca de escola e troca de cidade, eu não senti com tanta força, assim. Eu realmente fui sentir isso a partir do momento que eu ingressei na faculdade. E eu tive a oportunidade de estudar tanto no turno da manhã como no turno da tarde. O turno da manhã era essencialmente branco e loiro, né? O turno da noite tinha pessoas que estavam na segunda graduação, então, assim, ele era um pouco menos elitizado do que o turno da manhã. E quanto às experiências, eu prefiro narrar as experiências que eu entendo como de racismo estrutural, que é essa impossibilidade, por exemplo, de ter um médico de família negro, essa impossibilidade de ter uma psicóloga negra que talvez entendesse melhor das minhas questões, porque ela tem um viés que vai entender melhor as experiências pelas quais uma criança negra pode ter passado, uma adolescente negra pode ter passado. Uma grande dificuldade, e que para mim é uma patente demonstração de racismo estrutural, é eu não conseguir uma dermatologista negra que entenda melhor da minha pele, que entenda melhor do meu cabelo, ou um cardiologista negro que entenda por que a gente sofre mais de pressão alta. Enfim, isso é uma coisa que vem mudando, né, mais recentemente, até porque a política de cotas acabou ocasionando com a formação de mais profissionais negros.
Mas ainda assim, eu acho que claro que eu tenho histórias de racismo, de injúria racial, né? Mas acho que eu prefiro contar dessa maneira para que as pessoas tenham uma noção de que o problema é muito mais grave e ele é muito mais complexo do que tão somente alguém olhar para ti e te chamar e te animalizar, que é geralmente o que acontece com a injúria Sim. racial, né? E aí, dentro dessa lógica de racismo estrutural, como é que você lidou com isso, Kizzy? Porque, enfim, você está colocando aí que você muitas vezes precisava, enquanto negra, de uma psicóloga e você tinha que encontrar uma psicóloga branca, não que ela não tenha, evidentemente, a capacidade, o estudo, a aptidão para analisar as suas questões, mas ela não tem o lugar de fala, né? Ela não tem o argumento de autoridade de quem vivenciou aquilo e tem mais aptidão para tratar daquilo, entender as suas angústias, entender as suas dificuldades. E aí você colocou um médico, uma dermatologista, enfim. Como é que você resolvia isso? Você procurava, você tentava identificar ali em Porto Alegre, ou em Salvador, ou hoje em Brasília. Como é que você resolve essa situação desse racismo estrutural que ainda existe, como você colocou, vai sendo reduzido porque cada vez você vai tendo uma inserção maior, né, uma participação maior do negro no mercado de trabalho, nos postos mais relevantes, seja na esfera privada, seja na esfera pública. Mas ele é claro ainda, é gritante, né, ainda é esmagadora a maioria de brancos, né, e pior que isso, é uma coisa que eu queria te perguntar mais para frente, daqueles que não são, mas se declaram, né, parece que tem vergonha de dizerem que são pardos ou são negros. Então, como é que você enfrentou essa questão do racismo estrutural e enfrenta ainda na sua vivência, na sua vida em Brasília? Então, eu acho que essa questão até de entender a complexidade do racismo, a gente é uma eterna construção. Então, assim, eu não posso te dizer que há 15 anos atrás eu vi o problema do racismo como eu vejo hoje. Que há 15 anos atrás eu tinha essa consciência de que não existiam profissionais negros em carreiras mais relevantes ou em carreiras de saúde, enfim. Isso foi uma coisa que eu fui me dando conta com o passar do tempo, foi construindo o entendimento com o passar do tempo, e eu sou uma eterna estudiosa e curiosa do tema, né? E, assim, mais recentemente, sim, toda vez que eu preciso de algum profissional, eu tento fazer essa pesquisa de que se existe uma opção de um profissional ou uma profissional negra. Ainda é muito difícil. Eu não tenho médicos negros, por mais que eu busque e tal. Em Brasília não consegui, eu não achei. Aqui em Porto Alegre, a minha irmã já relatou, ela fez terapia, acho que uma psicóloga negra, enfim, fez perícia com uma médica negra. Então, assim, depende muito do teu nicho. Eu acho que ali no plano piloto talvez ainda seja um pouco mais elitista que Porto Alegre. Né? Eu tenho mais dificuldade lá, mas assim, existe uma rede de contato e de conexões que está se formando. Então, alguns perfis, inclusive do Instagram, que fazem essa compilação de profissionais negros por área, por região. Então, hoje é mais fácil achar essas pessoas por causa da internet. A internet trouxe esse benefício também de ajudar as pessoas a se encontrarem, tanto para o bem como para o mal, né? Mas nesse caso foi para o bem, então, assim, é mais fácil encontrar, infelizmente, como eu ainda estou no plano piloto, morando em Brasília, eu não consegui achar profissionais que me atendessem, né? E, assim, o racismo estrutural, a gente está sempre refletindo e discutindo a respeito, então a maneira de combatê-lo é se informar, informar as pessoas que estão próximas, marcar posições nos espaços que você ocupa e, enfim, é um problema que não vai ter uma solução imediata. O Silvio Almeida, que é um escritor famoso que fala sobre racismo estrutural, disse que ele não espera ver na geração dele, a nossa geração, uma melhora tão significativa em relação a isso, né? Mas eu acho que é uma questão de debate e construção diária. A minha maneira de enfrentar, eu acho que é participando desses eventos, conversando com os colegas, até em conversas informais, trazendo esse tipo de informação para as pessoas que me rodeiam. Aproveitar que eu tenho o privilégio de estar em determinados espaços para conscientizar essas pessoas.
E é como você falou, né? De algum modo, as redes sociais, a internet, você tem um lado ruim, evidentemente, mas ela traz esse lado bom em que vocês podem se reunir, né? Vocês têm os vários grupos de WhatsApp ou em outras redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, enfim, que vocês podem trocar esse tipo de informação. E aí essa dificuldade que talvez há 15 anos se tinha de identificar profissionais de tal ou qual área, com quem você se identificasse por ser negro, por entender as suas angústias e as suas necessidades, hoje se torna um pouco menos complicado de se identificar. Vamos falar um pouquinho, Kizzy, sobre a questão da ocupação dos cargos públicos, né? Ainda é uma minoria absoluta, né? Eu assisti a uma live recentemente da Chiara, né? Como eu te falei, com uma juíza do estado do Rio de Janeiro, também negra, em que falavam sobre essa questão da ocupação de cargos públicos, inclusive fazendo uma análise da presença de magistradas negras em nosso país, que é algo absolutamente insignificante, né, irrisório. E a gente sabe que isso se reflete, né, se espelha nos mais variados cargos espalhados pelo país. Se há uma dificuldade de inserção do negro, há também uma dificuldade de inserção da mulher, e aí você ter as duas questões ali colocadas, ser mulher e ser negra, são dois elementos dificultadores para a inserção nos cargos públicos e na esfera privada. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, se você tem observado, você falou aí da experiência da AGU, felizmente no seu caso, parece estar sendo positiva na nossa instituição, já de alguns anos, vem se valorizando o mérito em detrimento de aspectos políticos ou quaisquer outros aspectos que possam ser considerados como raça, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua opinião sobre a ocupação do negro e especificamente da mulher negra na seara pública, e se isso tem sido objeto de melhora, objeto de modificação com o passar do tempo. Então, eu acho que as principais mudanças nesse cenário realmente começaram a acontecer mais recentemente com as políticas afirmativas e inclusivas tanto nas universidades públicas como no serviço público como um todo, né? É uma medida que é necessária, ela não é suficiente, tanto que o próprio CNJ hoje, numa notícia que é bem quentinha, assim, que eu recebi por um colega no WhatsApp, criou um grupo de trabalho para estudar alternativas complementares à política de cotas, porque pelos cálculos que eles fizeram, vai demorar 30 anos para que se chegue a 20% de juízes negros na magistratura como um todo. Então, é muita coisa. Antes se dizia que a gente não podia esperar pela qualificação do ensino para que a gente tivesse mesmas oportunidades de ingresso em universidade e concursos públicos. Agora a gente está num segundo momento que a gente não pode esperar que só a lei de cotas no serviço público vá fazer a alteração desse cenário que nós temos hoje, que é de pouca ocupação, especialmente nas carreiras de maior destaque por pessoas negras, né? Então, assim, a gente vê bastante alteração do quadro fático em decorrência da aplicação da lei de cotas, principalmente em cargos de nível médio, porque as vagas conseguem ser preenchidas, né, de acordo com a previsão do percentual. Mas o que a gente vê nessas carreiras que são para esses concursos que são para cargos com carreiras que têm pré-requisito de graduação, é que muitos deles a gente não consegue ocupar o número de vagas reservadas. E esse foi o caso do meu concurso na AGU, esse é o caso de diversos concursos da magistratura. Aqui no Rio Grande do Sul, o TJ realmente ele não chega nem perto de ocupar o número de vagas reservadas. Estava sobrando, né, Kizzy? Que coisa. Sobra muito, porque assim, é um concurso que ele tem uma exigência de dedicação e ele tem um custo para ser realizado que acaba excluindo por outras vias as pessoas negras que têm a intenção de participar. É uma preparação que dura anos, é uma preparação que ela pede uma dedicação diária de muitas horas. Geralmente a gente tem que viajar, então quando eu fiz concurso da AGU, eu viajei no mínimo 5 vezes a Brasília, de fazer entrevista, de fazer prova oral, sabe? Então, assim, isso acaba impedindo
que pessoas que, em que pese, talvez até estejam melhor preparadas, porque se formaram numa universidade pública por meio das cotas, consiga acompanhar o ritmo do concurso, que é um ritmo puxado, é um ritmo caro, você tem que ter bom material, não adianta, enfim, você estudar por outros meios que não sejam um bom material, às vezes você tem que fazer um bom reforço de determinadas disciplinas, e só depender da iniciativa de quem está disposto a fazer isso de forma gratuita não dá. Então, assim, a lei de cotas, com certeza, ela é muito importante, é um avanço que assim, não tem como negar a importância disso, e é fruto do movimento negro, mas ela não é suficiente. Isso era uma coisa que eu já tinha pensado há algum tempo atrás, eu tinha discutido sobre isso com outras pessoas, e hoje essa notícia do CNJ criando esse grupo de trabalho apenas reforçou essa sensação ou impressão, ou enfim, uma constatação que eu já tinha tido mais recentemente da insuficiência da política pública específica, né? Porque políticas afirmativas existem várias. Então a gente está falando só de uma delas, e eu acho que ela é bem explorada, e a gente tem que agora buscar outros meios de políticas afirmativas para complementar, para agregar e para, de fato, acelerar essa mudança do quadro fático da ocupação dos espaços de poder. Isso que você está colocando, Kizzy, é de extrema importância para quem nos assiste agora ao vivo, para quem vai nos assistir, seja aqui no IGTV, posteriormente, ou até no Spotify, em outras plataformas de podcast, porque as lives da Escola da AGU agora ficam nas plataformas de podcast também, porque muitos são ignorantes, efetivamente ignorantes no entendimento das políticas afirmativas que eventualmente existem para ingresso no serviço público, né? E até críticos ácidos em relação a isso, e acham que o simples fato de existir um percentual, de existir uma cota, é o bastante, para muitos, inclusive, visto como uma benesse, e ignoram que não basta haver o percentual, que existem outras. Alguém colocou aí para cima, que os comentários vão chegando, a gente não consegue acompanhar tudo, mas alguém colocou aí para cima. São renúncias que têm que ser feitas na vida. Muitas vezes você está ali trabalhando para sustentar a sua família, para dar conta das suas responsabilidades, e você não tem como fazer o investimento que é necessário nos estudos para poder ingressar numa carreira privilegiada como essa nossa, né? Numa carreira de Estado, numa carreira importante como é a nossa. Não basta ver o percentual. O que você está colocando aqui é muito significativo. Concurso da magistratura, concurso da advocacia pública, do Ministério Público, enfim, as vagas acabam sobrando muitas vezes por conta disso, porque essa bagagem lá atrás ela não é fornecida. Esse respaldo que o negro ou a negra eventualmente precisam para, digamos assim, chegar na vaga, acaba não sendo possível. E aí, quando chega no concurso, ele não consegue atingir aquelas notas que são necessárias, enfim, aqueles pontos de corte que são necessários para poder ingressar. Não é simples, né? Não é simples de forma alguma. Por isso que é importante o que você está colocando, para que as pessoas que são, muitas vezes, ignorantes, né, desconhecedores da temática, a crítica por crítica, né, o criticar por criticar, entendam um pouquinho mais, se aprofundem um pouquinho mais nesse estudo. No meu caso, especificamente, a época que eu decidi estudar para a AGU, eu abri mão de uma função comissionada e pedi redução de carga horária. Então, a minha remuneração, que era uma remuneração boa, eu era analista jurídica, ela caiu praticamente pela metade, porque eu achei que era uma coisa que eu deveria fazer, e eu tinha a possibilidade de fazer. Isso não é a regra, né? E as pessoas que criticam as cotas raciais ou as políticas afirmativas de uma maneira geral, são pessoas que, em regra, não têm o conhecimento do background disso tudo, né? São pessoas que não estão interessadas em entender como funciona o racismo no Brasil, qual a origem dele e todas as políticas racistas institucionalizadas que houve no Brasil no período pós-escravagista, né? O que aconteceu? O Brasil tem toda a sua história, né, contada, e todas as riquezas criadas, as riquezas que a gente tem hoje, oriundas de uma sociedade escravagista. Então, é isso que as pessoas que são críticas das políticas de cotas ou que negam o racismo no Brasil precisam entender. Que trouxeram pessoas
dos seus países, dos seus continentes, para serem escravizadas do Brasil. O Brasil é o país que mais escravizou negros no mundo. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão. E isso aconteceu há 300 anos atrás. 88. 1888. Tem reflexos muito profundos na sociedade, até hoje. Porque além de ter sido uma sociedade escravagista, ou seja, que objetificou o corpo negro, ou a pessoa negra era um objeto, ele era considerado uma propriedade, ele era considerado um semovente. Então, assim, já começa com essa objetificação das pessoas negras. No período pós-escravatura, não adotou nenhuma política que trouxesse, que na verdade adotou políticas inversas para tornar ainda maior a marginalização desse grupo social. Então, logo depois da abolição da escravidão, não houve políticas de inclusão, especialmente porque o trabalho que se tornou remunerado, o trabalho assalariado, acabou sendo realizado pelos imigrantes europeus, cujo o estímulo do Estado existiu para que viessem para cá. O Brasil teve uma política muito forte de eugenia. Isso as pessoas não sabem, que eles queriam transformar a população, o padrão e o objetivo da nova sociedade brasileira pós-escravidão era o padrão europeu. Então, eles buscavam tornar a população brasileira mais branca. Os negros não eram proibidos de possuir terras, enquanto o imigrante europeu, especialmente os italianos e os alemães, além de serem assalariados, né, eles ocuparam as vagas de força de trabalho que surgiram em razão do fim da escravidão. Além disso, eles eram estimulados com benefícios estatais, com terras, com, enfim, diversas políticas públicas inclusivas naquele momento, né, que se refletem até hoje. Então, falar que cota ou que política afirmativa é privilégio, para mim, é a mais pura, simples expressão do desconhecimento da história. Né? Porque eu não tenho culpa pela escravidão, mas você se beneficia dos efeitos da escravidão até hoje. E, inclusive, o Financial Times fez uma pesquisa, porque até esse dado eu fiquei sabendo recentemente, que no final da escravidão no Reino Unido, os banqueiros e as empresas seguradoras foram indenizadas, né? E aí, a partir dessa informação, o Financial Times fez um estudo para calcular quanto que seria a indenização do grupo social negro escravizado nos Estados Unidos. E eles se deram conta que só pelo trabalho não pago, é só isso, tá? A gente nem está pedindo um pouco mais. Eles nem estão calculando muito mais do que isso, é só o trabalho não pago. Digamos que essa fosse o único problema do período da escravidão, o trabalho não pago. Só pelo trabalho não pago, isso equivaleria a 2/3 do PIB dos Estados Unidos de 2019. Nossa. A título só de indenização, né? E então eu fico muito exasperada quando eu vejo alguém chamar a política pública inclusiva, afirmativa, de privilégio. Eu acho que é realmente uma falta de interesse, uma falta de desconhecimento de todo o histórico que nos levou a essa situação de precisar de políticas públicas inclusivas para tentar diminuir esse gap que existe entre a população negra e a população não negra, sabe? E até como o Alex está colocando aqui, não querem que um grupo que não disputava as vagas venha disputar. Isso também tem um pouco, né, além de várias questões estruturais e que tem a ver com racismo também, mas é também um pouco de reserva de mercado. As pessoas não querem admitir a política de cotas, e isso já aconteceu também em relação às universidades, porque você tem pessoas que antes não disputavam aquelas vagas e passam a disputar. Né? Então, na verdade, é o sentimento de que vai diminuir a minha chance, vai diminuir a tua chance, porque por tantos anos, historicamente, você e o seu segmento foram privilegiados. Então, que bom que vai diminuir sua chance, que vai aumentar a chance de outros que foram alijados por tanto tempo da oportunidade de participar dessas vagas. É isso que as pessoas às vezes precisam entender, mas é um pouco de egoísmo mesmo, né? Não é só o racismo, é o egoísmo de querer repartir um pouco do bolo ali, né? Porque você quer a fatia maior para você. Isso não faz o menor sentido no cenário atual que a gente vive. O tempo voa, deixa eu provocar para um outro aspecto que você já emenda aí na sua observação.
Queria que você falasse aí dos pontos de interseção, né, dos pontos de congruência entre o direito, que é a área que você escolheu, que nós escolhemos, e o racismo. Quais são esses pontos de interseção? Eu já queria também mandar um abraço aqui para meus colegas Cristiane Iwakura, que é diretora da Escola da 5ª Região, e Eugênio Batezini, lá da 4ª Região, que estão também nos prestigiando aí na live. A palavra é sua, Kizzy. Então, Marca, o direito, ele serve e serviu tanto para estimular práticas racistas e também ele pode ter o papel de diminuir, tentar mitigar práticas racistas, né? Então e o direito ele é sempre resultado do grupo social hegemônico que ocupa os espaços de poder que criam as leis e aplicam as leis, né? Então é um debate que é muito interessante porque são pessoas que não nos representam, né? A gente não tem essa representatividade dentro dessas esferas, decidindo como que vai ser a política, como que vai ser aplicada essa política, enfim, qual vai ser o alcance dela. Então, o direito é um grande instrumento de perpetuação do racismo estrutural, ao mesmo tempo que pode ser um grande instrumento de mudança disso. Como que o direito pode reforçar o racismo? Nossa, a gente tem milhares de exemplos, né? Isso não é questionado, por exemplo, na Alemanha nazista, quando existiam as leis de Nuremberg, enfim, que logo depois criou essa discussão entre Estado de Direito e Estado Democrático de Direito, né? E, no Brasil, a gente teve, eu já mencionei agora há pouco tempo, essas leis que... A lei de vadiagem, por exemplo, é um grande exemplo, né? E outras leis que, enfim, estimularam a vinda de europeus e criaram tipos de estímulos que foram direcionados especialmente para eles, e isso só reforçou o estigma de um povo escravizado que já tinha essa caracterização como força de mão de obra barata, né, força de trabalho barata, e que com esses estímulos estatais direcionados para outros grupos acabou, né, tendo reforço desses estigmas. As próprias leis que precederam a abolição da escravatura, como a lei do ventre livre, que era uma falácia, a mulher negra escravizada achava que o filho ia nascer livre e ele ia ficar livre dali a 18 anos só. Então ainda tinha mais 18 anos de escravidão para os filhos. A lei de sexagenário, que é absurda, nenhum escravo chegava aos 60 anos. Então essas eram formas, né, do direito reforçar práticas numa sociedade escravagista. As leis segregacionistas nos Estados Unidos, né, que eu acho que a maioria das pessoas deve ter conhecimento da doutrina do different but equal, que é, vocês são iguais, vocês só ocupam espaços diferentes, mas a gente vai vai providenciar que eles tenham as mesmas condições, mas vocês não precisam ficar juntos, né? Que foi, inclusive, chancelado pela Suprema Corte Americana, enfim, próprias decisões da Suprema Corte Americana que tratam as pessoas escravizadas como objetos, como não detentor de direitos, enfim, tem diversos exemplos de como o direito pode reforçar, né, o racismo, como o direito pode reforçar a segregação e a marginalização, né? O próprio apartheid, ele tinha todo um arcabouço jurídico normativo, né, que lhe chancelava. Mas o que a gente tem que buscar ou tentar evitar que se tenha perdas nesse sentido, a depender do grupo político que está exercendo a gestão, é fazer com que o direito seja, sim, um instrumento de uma luta antirracista. Então, isso no Brasil muda muito com a nossa Constituição de 88, né, que prevê igualdade de direitos e prevê o racismo como crime inafiançável. A partir dali tem a lei CAO, que criminalizou o racismo, enfim. Depois a lei 10.639, que determinou o ensino da história africana nas escolas, que ela não tem a aplicabilidade que merece, mas ela existe, então, né, é uma questão mais de aplicação do que de surgimento da lei. Tem o Estatuto da Igualdade Racial, então todas essas leis ajudam e fomentam o combate ao racismo, né? Então é uma intersecção do direito com o racismo positiva, né? Mas ainda assim
como a gente ainda ocupa de uma maneira muito ínfima, especialmente as casas legislativas, o direito deveria ser melhor utilizado para reduzir essas desigualdades. Perfeito. Kizzy, aqui a gente conversou sobre fez menção a algumas ações afirmativas. Eu queria que você me respondesse se essas ações afirmativas que existem hoje, no que diz respeito à inserção do negro, da negra, no mercado de trabalho, na universidade, enfim, se essas ações afirmativas elas têm sido suficientes ou se há uma carência por outras ações ou que tipo de ações seriam ainda necessárias, se você puder rapidamente falar para a gente sobre isso. Eu acho que a resposta tende para ambos os lados, né? Precisamos de mais políticas afirmativas, não necessariamente aumento de percentual de reserva de vagas, mas auxílio financeiro para quem está se preparando, cursos preparatórios, pontuação, bônus, enfim, tem diversas maneiras de você criar políticas governamentais que ajudem as pessoas a se inserirem, que sejam inseridas nesses espaços, né? E, ao mesmo tempo, a política de cotas pode ser aprimorada, ela não se mostra suficiente, né? O próprio estudo do CNJ que nós comentamos no começo da live demonstra isso, porque os levantamentos mais recentes demonstram que a representatividade em determinadas carreiras ela não está se tornando satisfatória no ritmo ou no tempo que era desejável. Então, ela precisa ser reforçada, mas nunca desmerecida, porque ela realmente é um divisor de águas, mas também tem a questão da temporalidade, né? Porque é uma lei, por exemplo, a lei de reserva de vaga no serviço público, ela tem uma temporalidade, ela tem a vigência por 10 anos e a partir daí a gente precisa pensar em outras maneiras ou maneiras, de repente, mais eficientes de consolidar e ampliar. Consolidar, exatamente. E deixar essa transformação social mais dinâmica, mais efetiva. Perfeito. Mandar um abraço aqui para minha querida amiga Rita Nolasco, que dirige a escola lá na Terceira Região, em São Paulo. Para o Danilo, né, que também está nos assistindo, diretor nacional da escola. Kizzy, uma coisa que tem acontecido muito, você que está atualmente no contencioso, né, na PRU da Primeira Região, eu até fins de 2018 também estava ali na atividade contenciosa aqui na PRU da Quinta Região, é a questão da judicialização da política de cotas. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre digamos assim, essa judicialização de uma política afirmativa tão importante, as consequências que isso tem trazido, o que é que isso representa, como você, que é de um lado advogada pública, mas ao mesmo tempo é uma mulher negra, observa e atua em relação a essa questão da judicialização da política de cotas. Então, Marco, é muito interessante isso, porque eu fui parar justamente na coordenação regional que acompanhava as discussões, né, a judicialização dos concursos públicos, e a partir disso eu tive uma experiência muito rica, especialmente com a CEPI, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e a Fundação Palmares à época, e alguns grupos algumas organizações não governamentais que participavam desse debate a respeito das comissões de heteroidentificação, que frequentemente eram questionadas na justiça, né? E para mim, assim, o ponto-chave desses questionamentos, existem 2 pontos-chave, na verdade, desses questionamentos, da decisão da comissão de heteroidentificação judicialmente. O primeiro ponto-chave é que, para mim, é uma explícita substituição do mérito administrativo, porque eles estão é uma intromissão na decisão da comissão, sem a demonstração de uma ilegalidade, de uma desproporcionalidade, né? Enfim, é pura e simples intromissão do mérito administrativo, você rever uma decisão que se qualificou para participar de um procedimento porque depois eu fui também aprendendo que essas comissões elas são formadas com critério, tem normativos, especialmente do Ministério da época, do Ministério do Planejamento, que previam
que previam e prevê como essas comissões devem ser formadas, existiam treinamentos, enfim. A CEPIR participava da formação dessa banca, dessa comissão. A Fundação Palmares também contribuía. Então, não eram pessoas que chegavam ali sem nunca ter discutido a questão, sem nunca ter refletido sobre isso, para dizer se um candidato se enquadrava ou não, ele era destinatário ou não da política de cotas, né? Então, para mim, esse já era um grande problema, né? O Poder Judiciário se miscuir nessa função, que é uma função técnica, sim, e de expertise, sim, né? E o segundo problema em decorrência dessa intromissão é relegar essa decisão de quem é destinatário ou não da política de cotas para juízes e juízas brancos, que pouco se debruçaram sobre o tema, que pouco entendem do tema. Eu já participei de reuniões e despachos em que eu saí assim, embasbacada de como que essa pessoa, que é muito qualificada, não estou questionando a qualificação jurídica, nunca questionaria de um magistrado, mas nesse assunto que é extremamente técnico e sensível, como que é uma pessoa que não tem essa formação, que não tem esse estudo, que não tem esse background, vai decidir se aquele candidato especificamente e destacado do grupo é destinatário ou não da política de cotas. Então, mais recentemente, um pouco antes de eu sair da COASP, né, que é a Coordenação de Serviço Público, eu comecei a ser intimada e ter ciência de decisões em que os juízes... É uma tendência que eu vinha percebendo dos juízes cada vez menos entrarem nesse mérito. Mas, até porque era uma política recente também, acho que até esse amadurecimento do judiciário é necessário, né? E eu vinha acompanhando essa diminuição de liminares concedendo vaga dentro das cotas, ou, enfim, provimentos até de forma definitiva, incluindo o candidato na lista de cotas. Mas eu achei sempre muito problemático a judicialização desse tema e mais ainda, essa substituição da decisão da comissão pelos magistrados, né? Eu acho que... Você verificou, já que você acompanhou tudo isso, você verificou o outro lado da moeda, né? Aqueles que outrora tinham vergonha de se assumirem como negros, como pardos, enfim. Você identificou o outro lado da moeda, pessoas que quiseram digamos assim, se valer da política de cotas para entrar no serviço público, declarando-se negros sem efetivamente o serem. Então, a outra face da moeda. Você observou muito isso nessa sua vivência como advogada pública até agora? Sim, esse é um tema que as pessoas sabem que é um tema que me gera incômodo e geralmente elas vêm conversar comigo sobre isso, né? O que acontece? A previsão pura e simples da autodeclaração para ser destinatário da política de cotas foi um avanço para o movimento negro, porque ela buscava resgatar essa negação da identidade da pessoa negra, que tem uma autora, uma psiquiatra e psicanalista, que escreveu um livro que se chama Tornar-se Negro. É a Neuza Souza, que eu andei lendo recentemente também, e ela fala de todo esse processo do negro de negar a sua identidade, de negar o seu comportamento em busca de um ideal de padrão branco, que é o padrão hegemônico, que é a raça universal, digamos assim, aquilo que todos querem ser. E então, esse resgate da autodeclaração foi uma grande conquista para o movimento negro. E é por isso que, no início das políticas afirmativas, a autodeclaração era suficiente. Primeiro, porque resgatava a identidade da pessoa negra, e segundo, porque nunca se imaginou que pessoas que não fossem negras se utilizariam dessa política pública para ocupar espaços que não lhes são devidos, né? De qualquer maneira, o sistema teve que evoluir para a questão da criação das comissões de identificação, que a gente acabou de falar, e ainda assim a gente tem problemas com candidatos que a questão não é nem se tinham vergonha ou não de se identificarem como negros. A questão é de forçarem
aí vai entrar uma má-fé ou não, né, a ser investigada, mas de se usufruírem da falha de alguns mecanismos de controle para fraudar o sistema de cotas. Então, isso é uma coisa que é bastante recorrente, especialmente nas universidades federais, porque elas têm autonomia ou não para implementar o sistema de heteroidentificação, e também acontece muito nos concursos públicos. Existem alguns casos que são emblemáticos, enfim, que acabam atingindo, chegando na mídia, de candidatos que... Porque, assim, a gente não está falando da zona gris, a gente não está falando se a pessoa é pardo-negra ou se a pessoa é pardo-branca, né? Que é essa discussão ali, um ponto que é o mais sensível dessa discussão. A gente não está falando disso, a gente está falando de pessoas que não são negras, que não são pardas e que ainda assim têm a coragem, usando termos mais leves, de se inscreverem, de participarem de todo o processo, até de submeterem a comissões de heteroidentificação, porque eles entendem que tinham um avô negro, porque eles entendem que, enfim, quando tomam sol eles ficam um pouco mais bronzeados, e se não usar a chapinha o cabelo fica um pouco mais ondulado. Você vê de tudo. É impressionante, a gente vê de tudo. Nessa linha aí, Kizzy, uma pergunta rápida que a Cristiane fez aqui. Se você entende que deveria haver responsabilização nas 3 esferas, né, civil, penal e administrativa, do candidato que tentar burlar o sistema de cotas. O que é que tu acha? Eu concordo. Inclusive, a IN do MPDG previa a exclusão do concurso, né? Essa é a última pergunta. Mas a questão criminal é um pouco mais difícil, porque você vai ter que demonstrar o elemento subjetivo do agente. E isso é difícil quando alguém se inscreve para concorrer nas cotas, né? Mas eu acho que a eliminação do concurso em casos em que, por exemplo, a banca unanimemente diga que a pessoa não é negra. Ela é uma medida que é interessante, mas é uma medida que frequentemente ela é revertida no judiciário, porque eles dizem que é desproporcional. E aí utilizar um princípio para invalidar uma política de cotas, né? Que enfim, é mais um problema da judicialização da política. Mas eu acho que como está previsto, e está previsto de forma adequada, especialmente na esfera administrativa. A esfera penal tem essa questão da demonstração do dolo, né, ou de uma, enfim, que é bastante difícil nesses casos, a menos tem aquele caso do servidor do INSS que ele se pintava, ok, pô, aí fica fácil não lançar o dolo dele. Não tem como, o cara se maquiou, o cara tá usando lente de contato para enganar a banca do concurso que ele fez, né. Ok, mas acho que na maioria dos casos é difícil de demonstrar esse dolo, mas, assim, na minha opinião, a eliminação do concurso nesses casos em que é patente o não enquadramento como destinatário da política de cotas seria suficiente para desestimular novas práticas nesse sentido. Porque tem esse papel também. Se a pessoa só se inscreve e é eliminada da concorrência da política de cotas, você acaba criando um estímulo para que outras pessoas tentem o famoso colar-colou. Colar-colou, se não, colar na outra opção, na lista exatamente. geral. Eu melhoro minha classificação aqui, Isso. Sabe? É terrível. Kizzy, para a gente fechar, eu vou lhe fazer uma última pergunta e já emendar com a provocação, porque a gente tem pouco mais de 5 minutos. A pergunta como você vê, como você defende a postura institucional no serviço público, se ela deve ser de neutralidade ou deve ser de implementação ainda de políticas antirracistas? Essa é a última pergunta. E aí eu queria já emendar com a provocação para que você pudesse se dirigir àquelas pessoas que estão nos assistindo, em especial aquelas que são mulheres e aquelas que são também negras, portanto, que sofrem com 2 tipos, né, de discriminação histórica e cultural no país, e tem o desejo, eventualmente, de seguir uma carreira pública de Estado, como a que você abraçou, né? Que conselho, que recomendação você daria para essa colega, eventualmente, que esteja nos assistindo? Então, a pergunta e a provocação para que a gente possa concluir nossa live, porque o tempo voou.
Ok, então super rápido, assim, eu acho que as instituições, como integrantes desse sistema de racismo estrutural, elas não podem adotar tão somente uma posição de neutralidade com a simples e mera aplicação das leis de políticas públicas pertinentes. Eu acho que eles têm que fazer mais, eles têm que adotar uma postura mais ativa na prática dos comportamentos racistas, né? Uma postura mais proativa no antirracismo, porque esses comportamentos eles podem ser mitigados por lei, mas podem ser mitigados por estímulo de atitudes, de atividades, enfim, de debates, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Discutir o racismo numa live da Escola da AGU certamente é ir além de aplicar a lei de cotas. É adotar uma postura antirracista que pode ser adotada em diversas esferas do funcionamento da instituição. A própria ONU, que reconheceu o Brasil como um país estruturalmente racista, tem um manual de práticas para as instituições, tanto públicas como privadas, para dar esse passo adiante no combate ao racismo, que é construir, fazer o levantamento diagnóstico, identificar quem são os integrantes daquela instituição, daquele órgão, daquela empresa, elaborar um plano de ação e ter um medidor de indicador de resultados. E aí, a gente pensando nisso, eu acabei conversando com outras colegas da própria AGU, da Procuradoria da Fazenda, de ministérios, enfim, para propor a criação de um grupo de trabalho de gênero e raça dentro da AGU, para que esse assunto continue sendo debatido permanentemente, né? Então a gente está trabalhando nisso, tentando fazer uma proposta, enfim, formular um pedido, vendo qual é a melhor maneira de iniciar esse grupo de trabalho. Bem rapidão, assim. E o conselho que eu dou para mulheres negras: as mulheres negras, elas têm na sua essência o espírito de não resignação. Então, acho que já faz parte é intrínseco, eu acho, da mulher negra, esse espírito mais combativo, esse espírito resiliente. Então, eu acho que o conselho que eu daria especificamente para mulheres negras acreditem nos seus potenciais, porque eles existem, e são mulheres que já são batalhadoras por essência. Então, direcionem isso em busca do cargo público que você sonha, em busca do emprego que você sonha, em busca da carreira que você sonha. Né? São mulheres que são destacadamente fortes, são arrimos de família, são pessoas que passam por é um cruzamento, é uma intersecção de preconceito, de marginalização, né? Então, são pessoas que estão acostumadas a enfrentarem os desafios da vida. Então, se puderem canalizar esses desafios e esse espírito de combate e enfrentamento na busca de uma carreira melhor, que o façam, porque eu tenho certeza que elas vão ser bem-sucedidas. Kizzy, eu posso dizer com a mais absoluta certeza que eu termino o dia sendo uma pessoa um pouquinho melhor a partir do que eu pude aprender com você nessa hora, né? Dentre os vários presentes que a AGU tem me dado, né? Eu estou há 17 anos na carreira e dentro da escola eu tenho tido oportunidades maravilhosas, mas sem dúvida foi um grande presente para mim ser o seu entrevistador aqui nessa live, porque pude aprender muito com a história tão bonita, né, construída aí ao longo dos anos de escola, faculdade e agora dentro do serviço público, que você pôde apresentar para a gente com tanta clareza, com tanta objetividade, com tanto conhecimento de causa. Então foi um presente muito grande para mim ter conduzido essa live. Queria lhe agradecer imensamente pela sua gentileza em ter aceito o convite que a escola lhe dirigiu, por ter transmitido palavras tão importantes, tão significativas para essa luta que precisa ser abraçada por todos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco durante essa tarde, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz com as palavras tão carinhosas, eu espero ter contribuído de alguma maneira. O conhecimento, a construção do conhecimento a respeito do tema, ele é constante, permanente. Enfim, eu estou apenas começando, eu acho, assim, nesse caminho um pouco mais técnico, estudado do termo. Então, assim, para mim foi uma excelente oportunidade. Tomara que tenha inspirado ou aclarado ideias, enfim,
enfim, muito feliz participar dessa live. Tá fechando aqui, chegando nos 10 segundos finais. Só agradecer a todos que puderam estar presentes. A live fica salva no IGTV da Escola da AGU e nos podcasts Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Gente, muito obrigado a todos. Tenham um final de tarde, começo de noite. Em cada decisão.